Fala moçada, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estava em sala de aula com meus alunos da graduação quando eu tive esse insight. Por mais óbvio que pareça, uma coisa a gente precisa falar quando a gente está falando de estudar. Saber fazer questão de prova é diferente de saber o conteúdo. E à medida que a gente vai encontrando provas mais exigentes, seja pela concorrência, seja pela complexidade, conhecer a prova, saber como fazer uma boa prova, estudar bem a questão, é muito importante. Quase tão importante quanto saber o conteúdo. E aí ontem eu estava em sala de aula e aí trocando uma ideia com os meninos sobre algumas fases que eu sempre sugiro para quando você vai se preparar para fazer uma prova. E aí me surgiu a ideia desse vídeo, que é mais ou menos o seguinte: quais seriam os passos para a gente desenvolver a habilidade para fazer uma boa prova? O primeiro desses passos, moçada, é a gente cuidar da gente mesmo, ou seja, fazer provas, ainda mais na área do direito, que é a área em que eu dou aulas, é um hábito, passa a ser um hábito. Você vai fazer prova de exame de ordem, você vai fazer prova de concurso, além das provas usuais da sua faculdade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar igual um atleta. Pensa no atleta de futebol. Ele precisa estar preparado fisicamente, cuidando de si, para ele poder fazer um bom jogo. Não é só habilidade, é também preparo físico, preparo individual e preparo físico. Então a primeira sugestão que eu dou é: cuida de você. Como assim, Alessandro? Cuida do seu sono, cuida da sua alimentação e cuida da sua hidratação. A cabeça aqui, pessoal, é igual à cabeça de um atleta. Você precisa estar bem cuidado, bem descansado, para poder fazer uma boa prova, para poder performar bem na prova. Então, o que eu sugiro para vocês é: cuidem primeiro de vocês. Tenham rotina, desenvolvam o hábito de dormir bem, de se alimentar com preocupação, com atenção no que você está fazendo e de se hidratar muito bem. Segunda coisa que eu sempre sugiro para os alunos é: conheça o edital da sua prova. Alessandro, eu vou poder usar o Vademecum, por exemplo? Quem vai responder é o edital. Alessandro, meu Vademecum vai poder estar marcado, ainda que eu tenha comprado aquele Vademecum que já vem com a marcação do que é importante? Quem vai responder isso é o edital. O edital ele vai te dar todas as informações sobre a prova e todas as informações sobre a realização daquele certame. Desde as mais básicas, como, claro, data, local de realização ou locais de realização, até informações técnicas sobre um teste de aptidão física, um teste técnico, um teste psicológico ou sobre a forma de realização das questões. Esse aqui é um ponto que a gente peca muito, por excesso de confiança. Estudar, é até melhor que ler, estudar o edital, gente, é muito importante para a gente conhecer bem a prova. Se você já tem uma carreira em mente que você quer performar e que você quer desempenhar uma boa prova ali, já te digo, já começa a estudar os editais. Baixa o edital da última prova, começa a conhecer esse edital, começa a conhecer o estilo da banca, como que se organizam as provas e por aí vai. Fazer um concurso para o Instituto Rio Branco é completamente diferente de fazer um exame nacional da magistratura. Quem vai te falar isso, quem vai te mostrar isso na prática, é o edital. Beleza? Terceiro aspecto da nossa conversa. Conheça a estratégia de prova. Como assim, Alessandro? Vamos começar aqui pelas questões objetivas. Por exemplo, questão objetiva. Se você observar, sei lá, vamos pegar como exemplo aqui o exame de ordem, né? Feito atualmente pela FGV. Toda questão objetiva segue mais ou menos a mesma estrutura. Você tem um texto que abre a questão, você tem um comando
E você tem aquilo que a gente chama de assertivas. Pode ser 4 ou 5 assertivas. Então você tem aqui um texto que é chamado de é certo. Você tem o texto que efetivamente te traz a questão. E aí você tem as assertivas. Você já parou para observar no tamanho que uma questão dessa assume, ou seja, na quantidade de leitura que você vai ter que fazer? Se você pegar, como a gente citou como exemplo aqui, a prova da OAB, nós estamos falando de uma prova de aproximadamente 5 horas, em que você vai ter 80 questões no formato atual, né? Como eu disse, o edital que vai responder isso para a gente. Então você vai ter aproximadamente 3 minutos e 30 segundos por questão. Isso considerando que você vai beber água, que você vai respirar, que você vai comer um chocolatinho, ou seja, você pode querer ir ao banheiro, ou seja, que você é um ser humano. Então, pessoal, é muito importante, considerando essa estrutura aqui, que é uma estrutura que deixa a prova longa e cansativa, e que é o objetivo da prova te cansar se você está despreparado para esse tipo de leitura, é muito importante que você identifique rapidamente qual que é o elemento que está sendo questionado na prova. Ou seja, qual que é a pergunta que eu devo responder? O que eu preciso saber para responder essa questão? E aqui vai uma quarta sugestão que é casada com essa terceira, que é o seguinte: sinalize a sua prova. Use o seu caderno de questões. Como assim o seu caderno de prova? Como assim, Alessandro? Normalmente a gente passa em brancas nuvens quando a gente está lendo o caderno de prova. A gente vai lendo e vai respondendo. Não é assim. Você vai fazer uma primeira leitura do seu caderno integral de provas, em que o que você sabe e é fácil, você já responde. O que você está em dúvida, o que você quer pensar um pouco mais, quer revisar, você passa. A primeira leitura é para você conhecer a prova. Aquilo que está muito evidente, que está muito na sua cara a resposta, você já pode matar a questão. As outras, sinaliza. Sei lá, eu estou inventando aqui, você faz os seus sinais. Essa questão que está marcada com asterisco aqui, eu já sei qual que é a assertiva correta. Eu não preciso mais voltar nessa questão. Essa que está com ponto de interrogação, por exemplo, essa aqui eu estou em dúvida. Eu vou precisar fazer uma segunda ou uma terceira leitura para ela. Eu posso sinalizar na questão aquilo que é falso. Eu posso circular ou quadricular, né? Aquilo que é falso na questão. Já para deixar pronto a evidência que eu acho que vai me encaminhar para a resposta. E normalmente, pessoal, num caderno de prova, você pode ter uma questão que ajuda a responder as questões seguintes. E pode também ter o sinal do desespero, né? Você pode colocar assim, falando assim, essa daqui, só Jesus dá causa. Ou eu vou responder essa daqui, eu vou voltar nela, se der tempo. Se não der tempo, eu chuto, eu deixo para lá. Então, a sua primeira leitura é uma leitura de estudo do caderno. Na segunda leitura é que efetivamente você responde à prova. Você responde à prova. Aí você já tem a noção do grau de dificuldade, você já baixou a sua ansiedade de prova e você já começa a ter autoridade sobre a prova, definindo quais questões você vai responder primeiro, quais questões você vai deixar para lá. A minha preocupação é que você comece a fazer sua prova e de repente você descobre que não vai dar tempo de fazer a prova inteira. O que vale para a questão objetiva também vale para a questão subjetiva. Vamos imaginar que na sua prova tenha questões subjetivas. Na primeira leitura da prova, o que você vai fazer é exatamente fazer uma leitura geral dessas questões, como você faz nas questões objetivas. Aí você me fala assim, Alessandro, eu tenho o hábito de primeiro responder a lápis
e depois passar a caneta. Tudo bem, você gosta de viver perigosamente. Eu não recomendo isso. Terminou a primeira leitura, a resposta tá ali, você vai ficar ansioso. Se você não mandar aquela resposta, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer tópicos. A lápis, claro. Tópicos só para orientar a redação da sua questão. E é claro que a redação da questão você vai fazer a caneta, aproveitando esses tópicos. Viu como é que você ganha tempo? Ao invés de estruturar toda a questão a lápis, você vai fazer só os tópicos daquilo que você vai responder e depois você vai passar a caneta, transformando esses tópicos em texto. Outro aspecto das questões subjetivas. Respeite o espaço de resposta. Gente, isso é básico e elementar. Se o examinador te deu 5 linhas, você vai usar 5 linhas para fazer a sua resposta. Não exagera para além disso. Corre o risco da sua questão ser desconsiderada. Sexto aspecto, pessoal. Isso daqui eu chamo de inteligência de prova. O que é inteligência de prova? Você só consegue pegar essa prática de prova que eu estou falando aqui se você fizer muita prova. Lembra que eu falei que é igual a um atleta? A lógica aqui é a mesma. Alessandro, como é que eu vou identificar, por exemplo, o que eu posso cortar do texto no momento da leitura e o que é relevante? Adivinha, atleta? É treinando. Como é que eu vou identificar quais assertivas eu posso excluir no momento da leitura porque estão erradas e aumentar a minha chance de acerto? É treinando. E aqui não tem segredo, pessoal. Um exemplo para vocês. Eu quero fazer o AB, Alessandro. Fácil. Pega os 10 últimos anos de prova, faz todas as provas em casa. Senta um sábado à tarde, senta um domingo. 10 anos de prova do AB são 30 provas, né? E faz uma prova nesse esquema aqui e dentro das 5 horas que você se planejou. Sem celular, sem nada na mão. É só você e a prova. Meu amigo, eu garanto para você que se você fizer 30 provas, ou seja, os últimos 10 anos de prova, muito dificilmente você vai encontrar uma questão que seja surpresa para você. E sugiro sempre começar das últimas provas para as mais antigas, por causa de mudança de legislação, mudança de edital, de estrutura de prova, enfim. Alessandro, eu quero fazer magistratura. Você vai pegar as provas da magistratura e vai começar a responder as questões. Alessandro, eu já respondi todas as questões que eu conheço de magistratura mais recentes, dos últimos 10 anos. Você vai começar a pegar questões daquela banca. Você vai observar que as questões elas se repetem. Coloquei uma cedilhazinha aqui, mas está errado, tá, pessoal? Essas questões elas se repetem ao longo do tempo. A ideia é que você comece a conhecer a estrutura de raciocínio do seu examinador e da banca, que você saiba mais ou menos como que ele monta, como que ele pensa a questão. A partir daí, você começa a ter sacada de prova. No caso da OAB, por exemplo, observem as últimas provas. Difícil, considerando a data de gravação desse vídeo, né? Dificilmente você vai ter uma prova que não tem uma questão relacionada a um candidato que foi eleito e diplomou, e aí tem uma discussão sobre direito eleitoral. Ou então, uma questão sobre um prefeito que deseja fazer alguma coisa e precisa de orientação, te colocando quase na função de um procurador municipal para você dar essa resposta. Observe que aquele jeitão de pensar a prova, ele se repete, porque os examinadores, a própria banca, né, costumam ter uma linha, uma estratégia de raciocínio. Então, comece a fazer muita questão. Não é fazer questão de assunto que você não domina ainda. É fazer questão
de assuntos em que você já conheceu o contexto, que você já tem alguma visão sobre aquela disciplina. Senão a questão ela pode te prejudicar. Bacana? Pessoal, em linhas gerais era isso aqui que eu queria dividir com vocês. Faltou alguma coisa? Me manda aí, comenta aqui para eu ver se faltou alguma coisa, se a gente merece adicionar. Concorda, discorda, o que você achou? Me manda no comentário, tá bom? Que a gente vai trocando ideia e vai melhorando essa lista aqui. Para quem me deu a ideia desse vídeo, muito obrigado, meus queridos alunos. Um beijo grande para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, moça.